Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso número 6, diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, irmão, o profeta Isaías, ele profetizou sobre o nascimento do menino chamado Jesus. Mas no livro de Lucas, capítulo número 2, Lucas, a partir do verso 8, olha só o que o doutor Lucas relata. Lucas, capítulo 2, verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardava o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus por isso. É interessante, irmão, que hoje a maioria das pessoas estão comemorando o Natal, e alguns comemoram o nascimento de Jesus. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas já que ficou por esta data, é interessante que as pessoas só sabem comemorar o seu nascimento e esquece que esse menino, ele cresceu. Esse menino não continua sendo uma criança. O mundo parece que cada dia que passa tenta ocultar Jesus da história da vida das pessoas. E hoje é comemorado ainda, até hoje, as pessoas vão dar vários presépios, ainda Jesus, ainda numa manjedoura, aonde vem a terceira ou a segunda mentira, onde 3 magos foi visitar. A Bíblia não diz que era 3, a Bíblia diz que vieram uns magos. Em Mateus, você pode ver isso, no livro de Mateus, capítulo de número 2, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 2, verso 1 diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Por que se deduz que era 3? Por causa das ofertas. Porque eles deram, a oferta foi 3 tipos de oferta: ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz que era 3, a Bíblia diz: vieram uns magos. Tem gente que vai para o aniversário, vai 5 pessoas e leva 3 presentes ou 1 presente. Tem gente que vai a família toda para um aniversário e só leva 1 presente. Então se deduz que é 3, nas segundas histórias tem até o nome dos 3 reis magos: Gaspar, Belchior, Baltazar. Mas a Bíblia, irmão, não relata isso. Mas o bom que a gente precisa entender, que o Salvador, ele nasceu. Só que hoje as pessoas comemoram, mas o Salvador não faz parte daquela festa. Famílias se reúnem, mas ninguém fala sobre a morte de Jesus. Só fala sobre o nascimento de uma criança. Uma criança que nasceu. Essa criança, quando nasceu, trouxe medo para o rei Herodes. Por quê? Porque os magos disseram assim: viemos adorar o rei dos judeus. E todo rei causa medo a outro rei. Então Herodes se sentiu ameaçado quando falou que uma criança que ia ser um rei. Então na mente de Herodes ele disse: esse daí vai tomar o meu trono. Herodes, irmão, é uma tipologia do diabo. O diabo sabia que quando o verbo se fizesse carne e habitar em nosso meio, ele seria
destronizado e Jesus seria entronizado. Então, irmão, por isso que até hoje as pessoas, já imaginou, nós temos 365 dias, e um dia só é comemorado o nascimento de Jesus. Irmão, nós não precisamos só saber que ele nasceu, mas entender também a sua morte e ressurreição. Nascer foi o princípio de uma profecia que nós acabamos de ler em Isaías capítulo 9, verso 6. Não é à toa que o profeta diz, porque um menino nos nasceu. Então, esse menino, que é esse menino? Um filho de Deus. E ele diz, o menino nasceu, um filho nos deu. Porque ele, quando ele diz nos deu, está falando qual o propósito que ele fez. Isso é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, comemorando o nascimento de um Salvador, mas ninguém quer aceitar o Salvador. Então, comemorando o nascimento de um libertador, mas ninguém quer aceitar o libertador. Estão comemorando o nascimento de alguém que precisa de trazer salvação, mas a humanidade não quer aceitar o plano da salvação. Não adianta, irmão, eu comemorar o nascimento de um Salvador, e a humanidade precisa entender que eles são pecador e precisa de um Salvador, e o Salvador se chama Jesus de Nazaré. Por isso que os anjos disseram, porque boas novas de alegria. Qual foi a melhor notícia que o mundo ouviu? Jesus nasceu. Irmão, Jesus nasceu e ele veio com um propósito. Em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, revela qual o propósito que Jesus veio, porque ele nasceu. Lucas capítulo de número 19, verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, irmão, ele nasceu com um propósito. Ele veio buscar e salvar a humanidade que estava perdida. Irmão, nós estava fora do plano de Deus, nós estava sem aliança com Deus, nós estava sem comunhão com Deus, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos segurança, mas quando o Salvador nos encontrou, tudo que faltava em nossa vida, nele foi preenchido, porque ele disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Você estava perdido, eu estava perdido, nós estava perdido, mas graças a Deus, o Salvador chegou na nossa vida. Jesus de Nazaré nos encontrou, e agora nós podemos dizer que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade, irmão, ainda continua vivendo como se o nascimento de Jesus fosse mais uma historinha, mais uma história que se conta para muitas pessoas, é uma história a mais, é como se não fosse uma realidade, é como se não fosse um propósito. Não entenderam ainda por que Jesus nasceu, porque se a humanidade tivesse entendido, todos já tinham aceitado ele como seu Senhor e Salvador. Porque o mundo, cada dia que se passa, estão querendo tirar Jesus da sua vida, assim como Herodes, quando soube que Jesus nasceu, tentou automaticamente matar Jesus, perseguir, dizer, eu não quero essa criança no nosso meio. E hoje a história não mudou. Você vai ver que no dia 25 de dezembro, a menor pessoa é Jesus, e a maior pessoa é o tal do Papai Noel. Todo mundo quer receber um presente de Papai Noel, todo mundo escreve carta para Papai Noel, todo mundo está esperando o Papai Noel na sua casa, mas eu quero dizer a você, o Papai Noel não vai trazer salvação para a sua vida, o Papai Noel não vai suprir as suas necessidades, o Papai Noel não pode tirar você do império das trevas e transportar para o reino da luz. O Papai Noel, ele não pode mudar a situação financeira da sua vida, o Papai Noel não pode mudar a sua situação da sua família, da sua casa, do seu lar, mas o Salvador que nasceu, ele sim, ele é o caminho, ele é a verdade,
verdade, Ele é a vida. Ele veio para nos trazer a salvação. A palavra salvação significa sozo, cura, libertação. Então ele foi trazer libertação para os que estavam cativos, para os que estavam presos. Ele veio trazer bênção para os que estavam debaixo de maldição. Ele veio tirar do precipício os que estavam mortos. Ele veio dar vida aos que estão mortos. Ele veio trazer cura para os que estavam doentes. Então Salvador, esse sim é que nós levantamos a nossa mão, é Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós rendemos graça, é a Ele que nós servimos, porque o salmista ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Então, irmão, não adianta eu estar hoje diante de uma grande mesa, e lá naquela mesa muitas pessoas vão dar presente uns aos outros, mas ninguém vai parar para refletir sobre o que é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não tem nada a ver de entregar presente. O verdadeiro Natal, a humanidade recebeu o maior presente. Em Romanos, capítulo 8, verso 32, Paulo fala sobre esse presente. O maior presente que a humanidade poderia receber. Romanos capítulo 8, verso 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Irmão, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E esse verbo, que era um filho de Deus, Paulo diz: aquele que não poupou por amor a você, por amor a mim, por amor a esse bairro, por amor a Felipe Camarão, por amor ao Brasil, por amor a toda a nação, por amor, ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele entregou para que eu e você hoje pudesse ter vida e vida com abundância. Ele entregou para que eu e você hoje pudesse ter paz. Ele entregou para que eu e você pudesse andar em paz, viver em paz. Então, irmão, se ele não poupou o seu filho por amor de mim, quer dizer que ele tem um amor por você incomparável. O amor de Deus por você, ele poderia, mesmo como o profeta Ageu diz, em Ageu capítulo 2, versículo 8, o profeta Ageu, olha só a riqueza que Deus tem. Profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Já imaginou, irmão, mesmo ele tendo uma prata, mesmo ele tendo ouro, ele teve a conclusão que você tem um valor maior do que a prata, maior do que o ouro. O amor por você, ele chegou à conclusão: você vale muito mais do que todas as pratas, você vale muito mais do que todos os ouros, você vale a vida do Filho de Deus, que morreu por você na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: porque Deus não poupou por amor de você, para tirar você do império das trevas, para tirar você das garras de Satanás, e voltar a ter comunhão com Ele. Ele diz: eu não vou poupar o meu próprio filho. Por isso, irmão, que o próprio Jesus, é uma história bem interessante, porque ele, sendo filho de Deus, se tornou-se filho do homem, para pegar o filho do homem e transformar em um filho de Deus. Você, quando nasceu de novo, deixou de ser filho do homem para se tornar filho de Deus. Jesus foi o contrário, ele já era filho de Deus. Quando ele se fez carne, ele se tornou filho do homem, para pegar o filho do homem e dizer: você agora
tem outro pai. Você tem agora outro pai. Você pertence a outra família. Você agora é filho de Deus. Você é abençoado do Pai. Por isso que João, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas a todos. O amor de Deus não é só pelo um time, não é só por uma turma, mas é por todos. Por isso que João diz: mas a todos, quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmão, só é filho de Deus aquele que recebeu Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Só é filho de Deus aquele que disse não para o mundo, e sim para Jesus. Só é filho de Deus aquele que disse não para o pecado, e sim para a salvação. Só é filho de Deus aquele que não olha para trás, mas continua olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só é filho de Deus aquele que renunciou às coisas que o mundo oferece, mas decidiu abraçar as coisas que Deus oferece. Por isso, irmão, João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas preste bem atenção, que ele diz: mas a todos. Por que, irmão? Eu gosto de frisar essa palavra, porque a todos. Porque existem umas pessoas que pregam que Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu, que é os eleitos, os predestinados, os escolhidos. Mas João diz aqui: mas a todos. Não é à toa que Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, Paulo não vai mudar a história. Ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmão, o plano de Deus é para todos. Jesus morreu por todos, Jesus ressuscitou por todos, Jesus carregou aquela cruz por todos, Jesus foi crucificado por todos, Jesus morreu por todos, para que hoje todos tenham o direito de escolher. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, irmão, o evangelho tem que ser pregado em todos os cantos da terra. Hoje, irmão, podemos dizer que é um solo fértil. Por quê? Porque nessa data agora, todo mundo fala de Jesus, todo mundo quer ouvir a história de Jesus, todo mundo talvez está assistindo um filme sobre o nascimento de Jesus, todo mundo hoje está colocando uma mensagem sobre o nascimento de Jesus, mas nem todos querem aceitar Ele como seu Senhor. Por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo número 10, versículo número 9, olha só o que diz a palavra do Senhor: se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Por que as pessoas não querem confessar Jesus como Senhor? Porque elas querem ser o Senhor da sua vida. Elas querem fazer o que elas bem querem. Elas querem beber, elas preferem se prostituir, eles preferem se drogar, eles preferem fazer como um peixe, morrer pela boca. Porque uma pessoa que bebe morre pela boca, uma pessoa que fuma morre pela boca, uma pessoa que usa droga está morrendo pela boca. Um peixe, ele morre pela boca. Por isso, irmão, que eu e você, a boca que nós temos não foi feita para a morte, foi feita para a vida, porque através da nossa boca nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso libertador, como Senhor da nossa vida. Por isso que Paulo diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não é só crer que Ele nasceu, não é só crer que Ele morreu, o mais importante, irmão, é que Ele ressuscitou.
Porque, irmão, esse mundo teve vários líderes, muitos líderes, mas nenhum líder que esteve aqui sobre essa terra teve a ousadia de dizer que ia ressuscitar ao terceiro dia. Nem Maomé, ele não disse que quando morresse ia ressuscitar ao terceiro dia. Nem o fundador do budismo, ele não disse que quando ele morrer, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Nem Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, nem ele, como um dos maiores líderes, ao morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. Todos esses líderes já estão mortos, a sua tumba está lá, e lá está escrito o dia que ele nasceu e o dia que ele morreu. Jesus é o único líder do mundo que morreu, ressuscitou, e se for visitar sua túmula lá, vai estar escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele agora mora no meu coração, no seu coração, ele faz parte da minha vida, da sua vida. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmão. É interessante, o profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, 55, verso 1. A todos, não é só alguns, a todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei, sim. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Agora eu pergunto, como é que se compra algo que não tem dinheiro? Você já imaginou você entrar dentro de um supermercado e quando você olha para tudo que está vendendo ali, não tem preço? Já imaginou você chegar, quanto é o preço disso daqui? A mulher disse: não tem preço não. Se você crer, pode levar. O profeta Isaías, ele está profetizando sobre a salvação. Porque a salvação, para mim e para você, não custou nenhum preço. Para Deus custou um alto preço. Para Jesus custou um alto preço. Mas para mim e para você, foi de graça. Por isso que ele diz: mas a todos vós, os que têm sede. Sede de quê? Sede de salvação, sede de justiça, sede de cura, sede de transformação de vida. Você que tem sede de ser curado, sede de ser abençoado, você que tem uma sede de mudança na sua vida, você que tem sede de justiça, aí diz: todos os que têm sede, vinde às águas. Você vai ver, irmão, que na Bíblia tem dois tipos de água. A primeira água que Jesus oferece à mulher samaritana é a água da salvação. Por isso que Jesus diz: a água que eu te der vai rojar em você para a vida eterna, água para salvação. Mas em João capítulo 7, Jesus falou sobre outra água, é a água do batismo com o Espírito Santo. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo número 37. João 7, 37. Agora eu boto 38. Olha só, a segunda água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas essa água aqui não é para salvação. Essa água é para quê? Verso 39. Ele diz, ele diz, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, Jesus não tinha ressuscitado com um corpo glorioso ainda. Então aqui é a água do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmão, por isso que fala de águas, o próprio salmista diz: há um rio que alegra a cidade do Senhor, o santuário do Altíssimo. Então Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então olha só, há um rio. O salmista diz: há um rio
que alegra a cidade do Senhor. Quem é a cidade do Senhor? Somos nós. O rio é a água, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Isaías diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, e pode comprar e levar sem preço. Aí ele diz: leite e, olha só o que ele diz: leite e vinho. Por que leite e vinho? Leite simboliza a palavra de Deus. Por que leite simboliza a palavra? Em 1 Pedro, capítulo número 2. Olha só, porque leite simboliza a palavra de Deus. Verso 2. Olha só, porque leite simboliza a palavra. Desejai ardentemente como criança recém-nascido o genuíno leite espiritual, para que com ele vos seja dado crescimento para salvação. Que leite é esse? É a palavra de Deus. Ele compara o novo convertido como uma criança recém-nascido. E essa criança recém-nascido, ela não come um baião de 2, ela não está comendo banana, não, ela está tomando leite. Por isso que quando eu e você aceitamos Jesus, nós precisamos começar a ler as Escrituras, a aprender a palavra de Deus, devagarzinho, pouco a pouco, pouco a pouco. Por isso que a palavra não se aprende do dia para a noite, porque você vai aprendendo ela. Então, assim como a criança vai tomando leite, e por isso que Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia, dia após dia, você lendo a palavra, estudando a palavra, você vai crescer, um crescimento para salvação. Mas depois o profeta Isaías disse leite, e depois ele disse vinho. Por que ele disse vinho? Porque todo bebo é alegre. O vinho simboliza a alegria. O vinho simboliza o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Bota primeiro o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmão, se nós parássemos aqui, nós não ia saber qual era a vontade do Senhor. Se não existisse o versículo 18, alguém ia perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Versículo 18, aí ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Outra versão diz: no qual há contenda. Por isso, onde tem bebida, tem briga, tem discussão, porque onde tem bebida, tem contenda. Mas aqui Paulo compara: no lugar de você se encher de vinho que gera contenda, se encha do Espírito Santo de Deus, se encha da palavra de Deus. Fique embriagado com a unção de Deus, fique embriagado com a palavra de Deus. Então, irmão, se encha. Então, irmão, eu e você precisamos não só estar cheio da palavra, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas recebereis poder. O plano de Deus, irmão, é que a igreja esteja cheia de poder. Aquela criança, ela cresceu, morreu, ressuscitou, e quando ela subiu ao céu, ela mandou o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o poder de Deus, é a unção de Deus. Ele mandou o Espírito Santo para que eu e você pudesse estar cheio do poder de Deus. Por isso, irmão, depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa ser cheio do poder de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa falar em outras línguas, porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder.
Então, irmão, quando eu e você somos revestidos do poder, você está pronto para desfazer as obras do diabo. Agora, aquela criança que morreu, ressuscitou, ela disse: só eu vou me embora, mas eu vou encher você de poder, para você dar continuidade ao que eu comecei. Por isso, irmão, que eu e você somos hoje aqueles que levamos a palavra, somos hoje aqueles que expulsamos demônio, somos hoje aqueles que oramos pelos enfermos. Por quê? Porque Jesus deu à igreja autoridade e poder. Então, irmão, a igreja, ela não só tem autoridade, mas ela está cheia do poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Eu quero encerrar com 1 João capítulo 3, verso 8. Umas cartinhas chamadas de epístola. 1 João capítulo 3. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou, se fez carne. Para isso Jesus nasceu, morreu na cruz do Calvário, para, o Filho de Deus, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmão, Jesus se fez carne. A criança que nasceu, ela tem um propósito: destruir as obras do diabo. Você nasceu de novo com um propósito para desfazer as obras do diabo. Então, irmão, Deus conta comigo, Deus conta com você. Ele partiu. É igual quando você joga dama com uma pessoa. Você está jogando dama, aí a pessoa lança a pedra. Depois que ela lança a pedra dela, sabe o que ela vai dizer? Agora é a sua vez. Irmão, Jesus já fez a parte dele, mas agora é a nossa vez. Deus conta comigo, Deus conta com você. É a nossa vez, é a nossa hora, é o nosso momento, é a nossa oportunidade de manifestar o poder de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia.